bom com vocês? Aqui é Sibeli do canal Sibeli Lobo e The Dragon Prince está de volta! Nós da equipe do Mundo Avatar estávamos muito ansiosos para conversar com vocês sobre essa temporada e graças ao apoio da Netflix, que já mandou todos os episódios pra gente, a gente preparou muito conteúdo legal pra vocês. Nós vamos ter 2 vídeos por dia, um meu e um da Ingrid, comentando cada episódio dessa temporada. E deixa eu lembrar vocês de que não vale dar spoiler da temporada no vídeo do episódio. Ou seja, esse vídeo aqui vai ser sobre o primeiro episódio, então só pode dar spoiler do episódio 1. No vídeo da Ingrid, que vai sair daqui a algumas horas, vocês só podem dar spoilers do episódio 1 e 2, não do 3 pra frente. Então hoje bora conversar sobre o primeiro episódio, A Secret and a Spark, ou Um Segredo e uma Faísca. O episódio já começa com ação e luta com a Amaya na fronteira entre Xadia e Catullus, quando Elfos do Sol surgem e decidem atacar a fronteira. Se vocês se lembram bem, na temporada passada, o Rana enviou um aviso para a Rainha Dragão, dizendo que o Rei Harrow havia falecido. E o povo de Xadia pode estar vendo isso como uma fraqueza e uma oportunidade para atacar e retomar o continente. Nessa luta nós vemos um pouco mais do estilo de luta dos Elfos do Sol, que é bem diferente do estilo de luta dos Elfos da Lua. É um estilo muito mais pesado, digamos assim. É uma técnica de luta diferente. E também nós podemos ver um pouco das armas especiais que os Elfos do Sol forjam com magia e que queimam para sempre. E isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque aquela espada corta literalmente tudo. Eu não sei se vocês perceberam, mas corta literalmente tudo, exceto o escudo da Amaya. Isso me deixou confusa, assim. Confusa não, me deixou curiosa para saber se por acaso o escudo da Amaya é feito de algum material especial, quem sabe algum material até mágico, que faça com que ele seja resistente a essa espada. Depois de uma recapitulação da temporada anterior, o episódio começa de fato com o Lord Viren falando pro conselho de Catullus que há dragões sobrevoando as vilas mais distantes e também que os Elfos do Sol estão se aglomerando na fronteira entre Xadia e Catullus. Ele quer tomar uma ação e unir os 5 reinos humanos em uma guerra contra Xadia, mas o conselho impede ele de reunir a Pentarquia, ou seja, todos os 5 soberanos, com a justificativa de que o Viren não tem legitimidade para isso, porque ele não é o rei. Só o rei poderia fazer isso, e o mais importante no momento não é reunir a Pentarquia, e sim encontrar o Ezran e trazer ele em segurança para Catullus. Então o Viren entra no quarto do Rei Harrow e rouba o selo real para enviar as mensagens escondido. E a gente vai ver como isso vai se desdobrar nos próximos episódios. E agora bora falar sobre o que eu tô realmente animada, magia. Nesse episódio, Callum e o Ezran convencem a Rayla a ficarem pelo menos mais um dia ali com a Lujane no Nexus da Lua. Primeiro porque o Ezran quer ensinar o Zin a voar e segundo porque o Callum quer aprender magia. E meu Deus do céu, foram tantas informações, eu vou surtar com a complexidade do sistema de magia de The Dragon Prince. Gente, eu tô simplesmente apaixonada por como tudo é tão bem pensado e tão bem amarrado e tão complexo ao mesmo tempo. Eu tô amando. E, enfim, vamos falar sobre o sistema de magia de The Dragon Prince, porque nós tivemos basicamente uma aula de magia nesse episódio. Primeiro de tudo, nós fomos apresentados a um novo local mágico, o Moonhenge. Há milhares de anos atrás, quando Xadia era um lugar só, um lugar unificado, os Elfos da Lua ancestrais faziam diversos rituais nesse local sagrado. A lenda diz que eles conseguiam utilizar o poder do Nexus da Lua para abrir um portal para um outro plano, gente! Um local brilhante além da vida e da morte. Agora o local é apenas ruínas, porque os druidas da Lua decidiram destruir o local quando Xadia foi dividida em 2 partes, já que eles acreditavam que era mais seguro desativar aquele local do que deixar aquela magia acessível aos humanos. E desde então existe um guardião do Nexus, que é a função que atualmente é feita pela Lujane. Além de falar especificamente sobre a herança, tradição e magia da Lua, a Lujane também fala de forma mais geral sobre a magia de Xadia. A energia primária, que também se encontra nas pedras primárias, está em todos os lugares e pode ser mais forte ou mais fraca, dependendo do momento ou do lugar. Isso me lembrou muito a forma como as dominações de Avatar funcionam, como a dobra de água é mais forte durante a lua cheia, ou como a dobra de fogo se torna mais forte durante a passagem de um cometa como o cometa de Soze. Aqui em The Dragon Prince, a magia do oceano é mais forte durante a maré alta, a
A do céu é mais forte durante uma tempestade e a magia da lua é mais forte quando a lua está cheia. Porém, ainda falta a gente descobrir quando que as magias do sol, da terra e das estrelas são mais fortes. E se você tem alguma teoria, comenta aqui embaixo, porque a gente tá pensando em fazer um vídeo de teoria sobre isso. E não só existem esses momentos em que essas energias são mais fortes, como também existem 6 locais especiais, onde a força da energia primária é mais potente e mais pura. E esses locais são chamados de nexos. E é claro que o nosso bebê Callum quer fazer magia, porém ele é confrontado com uma dura verdade de que os humanos não podem fazer magia. Inclusive, a gente tem uma teoria de que o Callum não é tão humano assim, e essa temporada deixou a gente ainda com mais, assim, dúvidas se o Callum realmente é 100% humano. Então eu vou deixar o link da teoria da Ingrid aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box da descrição pra vocês assistirem. Agora que o Callum quebrou a pedra primária da Cláudia, ele não pode fazer magia. E os elfos não consideram a magia sombria como um tipo de magia, eles consideram como uma atrocidade. E isso tá muito conectado com a forma como a magia primária funciona. Pra fazer magia primária, você precisa ter nascido conectado a uma fonte primária. Em Xadia, todas as criaturas nascem conectadas a uma fonte primária. Elas têm um pedaço dessa fonte dentro delas que é chamado de Arcanum. O Arcanum é como o significado ou o segredo dessa magia, é a filosofia dessa magia. E esse segredo se torna uma centelha dentro de você que inflama o mundo de magia. Então a Lujane tenta colocar em palavras e explicar pro Callum o que é o Arcanum da Lua, que é sobre entender a relação entre aparências e realidade. Ela diz que a maioria das pessoas acredita que a realidade é a verdade e que as aparências são enganosas, mas aqueles que conhecem o Arcanum da Lua entendem que você só realmente consegue conhecer a aparência. Você nunca pode realmente tocar a realidade que está além do alcance da sua percepção. E o Callum ficou bem confuso com tudo isso. Eu queria saber se vocês ficaram confusos ou se vocês tiveram uma interpretação em relação a isso. Então comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa explicação sobre o Arcanum da Lua. Eu tenho uma interpretação disso e quem sabe eu fale mais um pouquinho sobre isso quando nós fizermos vídeos sobre as magias especificamente, porque sim, isso vai acontecer, gente. Se preparem. E pra finalizar o episódio, nós temos a Rayla fazendo uma patrulha quando a Cláudia usa uma espécie de flauta mágica pra fazer ela apagar e cair no sono. E o Soren se prepara pra matar a Rayla. Ai, meu Deus do céu. Eu simplesmente amei esse episódio. Ele reforçou algumas informações que a gente já tinha sobre magia, mas ele também trouxe muita informação nova pra que a gente entenda bem como que é o sistema de magia de The Dragon Prince, que é um sistema bem grande, bem complexo, mas ao mesmo tempo ele conseguiu desenvolver o Callum e desenvolver as suas frustrações e a sua vontade de querer fazer magia, mas ao mesmo tempo não poder fazer magia. E é claro, ele também avança os planos do Viren e finalmente nós teremos o encontro da Cláudia Soren com o trio principal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do episódio. Não esqueçam de dar muito like pra poder ajudar o vídeo a ser divulgado pelo YouTube, a ser recomendado pelo YouTube e também ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos. E não esquece que daqui a algumas horas vai ter vídeo da Ingrid comentando o segundo episódio da temporada, tá bom? Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui embaixo na tela e também no box da descrição. Não se esqueça, é claro, também de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!